O vento uivava pelas ruas desertas da pequena cidade de Blackwood. A noite caía rapidamente, mergulhando o local na escuridão. Era uma noite como qualquer outra, até que um rugido demoníaco rompeu o silêncio. Um motoqueiro solitário surgiu das sombras, montado em uma máquina negra como a própria noite. Seu rosto estava escondido sob um capacete escuro, e suas roupas eram uma mistura de couro e metal, brilhando à luz da lua. Atrás dele, um rastro de chamas e fumaça preta cortava o ar. Os poucos moradores que ousaram espiar pelas janelas trancadas viram a aparição sobrenatural e sentiram um calafrio na espinha. Era o lendário motoqueiro fantasma, uma figura temida e respeitada em Blackwood há gerações. O motoqueiro fantasma não era apenas uma lenda urbana. Ele era real, um justiceiro das trevas que aparecia quando o mal se instalava na cidade. Ninguém sabia ao certo quem ele era ou de onde vinha, mas sua presença sempre coincidia com crimes hediondos. Naquela noite, algo estava terrivelmente errado em Blackwood. Uma onda de crimes brutais havia assolado a cidade nas últimas semanas, e os moradores viviam com medo. A polícia estava sobrecarregada, incapaz de deter os criminosos que aterrorizavam a comunidade. O motoqueiro fantasma, no entanto, não era conhecido por sua simpatia. Ele impunha sua própria lei, uma justiça sombria e brutal. Quando ele aparecia, o inferno o seguia. A moto negra do motoqueiro fantasma rugiu pelas ruas escuras, indo direto ao encontro do caos. Ele se aproximou do local de um dos crimes mais recentes, onde uma família inteira havia sido brutalmente assassinada. A cena era macabra, com sangue e violência por toda parte. O motoqueiro fantasma desceu de sua moto, e suas pegadas ardiam com uma chama sobrenatural enquanto ele se aproximava dos corpos. Ele examinou cada detalhe com olhos invisíveis por trás do capacete escuro. Algo não estava certo ali. Enquanto investigava, uma voz sussurrou em sua mente. Uma voz sinistra e ameaçadora. Você não pode salvar esta cidade, motoqueiro fantasma. O mal é muito poderoso, e você é apenas uma sombra. O motoqueiro fantasma não recuou. Ele conhecia essa voz. Era o demônio da corrupção, uma entidade maligna que tinha assombrado Blackwood por séculos. O motoqueiro sabia que estava enfrentando algo terrível, mas ele nunca recuaria diante do mal. O motoqueiro fantasma não hesitou. Ele lançou-se em uma missão implacável para expor a corrupção e trazer justiça à cidade. À medida que suas investigações avançavam, ele enfrentava perigos cada vez maiores, lutando contra servos do demônio da corrupção e enfrentando desafios sobrenaturais. Finalmente, o confronto final se aproximou. O motoqueiro fantasma enfrentou o demônio da corrupção em um duelo épico entre a luz e as trevas. Fogo e sombras se chocaram, criando uma tempestade destrutiva. Mas o motoqueiro estava determinado a não permitir que o mal prevalecesse. Com um esforço supremo, o motoqueiro fantasma conseguiu selar o demônio da corrupção em uma dimensão sombria, afastando-o de Blackwood para sempre. A cidade foi finalmente libertada da influência maligna que a havia atormentado por tanto tempo. Com sua missão cumprida, o motoqueiro fantasma montou em sua moto negra e desapareceu nas sombras, tão misteriosamente quanto havia aparecido. Ele era uma lenda viva, um guardião das trevas que estava sempre pronto para proteger a cidade quando o mal ameaçava. Blackwood nunca esqueceria o motoqueiro fantasma, um herói sombrio que havia enfrentado o terror e restaurado a paz na cidade. Mas ele continuaria a ser uma figura enigmática, uma sombra na noite, sempre pronto para voltar quando a escuridão se erguesse novamente. Os anos passaram, e Blackwood se recuperou lentamente de seus traumas. A cidade voltou a ser um lugar pacífico, e as pessoas viviam suas vidas com um senso renovado de segurança. O motoqueiro fantasma havia desaparecido das memórias da maioria, tornando-se uma lenda distante. Mas o motoqueiro fantasma nunca esqueceu Blackwood. Ele continuou a vagar pelas estradas escuras, observando silenciosamente de longe. Ele sabia que o mal era como uma serpente que podia se esconder nas sombras e ressurgir a qualquer momento. Um dia, quando menos se esperava, uma nova ameaça emergiu em Blackwood. Um culto sombrio, liderado por fanáticos que veneravam o demônio da corrupção, começou a realizar rituais malignos. A cidade começou a sentir os efeitos da influência demoníaca mais uma vez. Os moradores de Blackwood estavam em pânico, sem saber a quem recorrer. Mas o motoqueiro fantasma estava sempre observando. Ele emergiu das sombras,
sua moto negra rugindo como um trovão. Ele estava de volta. O motoqueiro fantasma enfrentou o culto com uma fúria implacável. Ele não estava disposto a permitir que a cidade caísse nas garras do mal novamente. Confronto após confronto, ele lutou contra os seguidores do demônio da corrupção, determinado a erradicar a ameaça de uma vez por todas. À medida que a batalha se intensificava, o motoqueiro fantasma percebeu que o líder do culto estava prestes a realizar um ritual que poderia trazer o demônio da corrupção de volta à cidade. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que precisava impedir isso a todo custo. Em uma última batalha épica, o motoqueiro fantasma enfrentou o líder do culto e o derrotou. Ele impediu que o ritual fosse concluído, salvando Blackwood de um destino terrível. O líder do culto foi preso e a ameaça foi eliminada. Com a cidade mais uma vez segura, o motoqueiro fantasma desapareceu nas sombras, sua missão cumprida. Ele sabia que Blackwood não era imune ao mal, mas ele estava disposto a continuar sua vigilância eterna, protegendo a cidade sempre que fosse necessário. Blackwood nunca esqueceria o motoqueiro fantasma, o herói sombrio que sempre surgia quando a escuridão ameaçava engoli-los. Eles podiam dormir em paz, sabendo que ele estava lá, nas sombras, pronto para lutar contra o mal e proteger a cidade que ele jurara defender. A lenda do motoqueiro fantasma viveria para sempre. Uma lembrança constante de que a esperança podia ser encontrada mesmo nas noites mais escuras.